Quero chamar você para abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu estou caminhando por várias vezes pelas cartas pastorais, especificamente as cartas de Paulo a Timóteo. Eu quero chamar você para ler comigo nesta noite. Deixa eu pegar essa mesinha aqui. 2 Timóteo 2. Aliás, 2 Timóteo 1. Esse é o momento que o pessoal da câmera me ama, né? Que eu saio do quadro ali. E agora ali eles estão me blasfemando ali na salinha. Voltei. 2 Timóteo capítulo 1, dos versos 3 ao 7. Se você for uma pessoa minimamente atenta, você vai se lembrar que semana passada nós lemos 1 Timóteo, do 3 ao 7. Mas dessa vez nós vamos ler 2 Timóteo, do 3 ao 7. Você achou aí 2 Timóteo? Achou? Fala eu. Então vamos lá, a partir do versículo 3, então diz assim a palavra de Deus. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você pode ler comigo, bem alto assim, o versículo 6? Vamos juntos? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Até aqui, glória a Deus pela palavra dele, que o Espírito Santo nos guie nessa reflexão. Eu quero falar com vocês especialmente sobre essa expressão, mantenha a chama viva, ou mantenha viva a chama. Aqui Paulo está mais uma vez escrevendo a Timóteo. Na semana passada nós vimos que Paulo escreve essa carta ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Timóteo tinha sido deixado por Paulo em Éfeso para pastorear esta igreja, enquanto Paulo partia para a continuação da sua viagem missionária, e ele deixa lá esse jovem discípulo dele, que era Timóteo, para pastorear aquela igreja. Esse é o contexto da primeira carta de Paulo a Timóteo, que foi escrita ali entre os anos 62 a 64 depois de Cristo. O contexto dessa segunda carta que nós lemos hoje, ela foi escrita alguns anos depois, provavelmente entre 64 e 67 depois de Cristo, mas o contexto é completamente diferente. Enquanto da primeira vez Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, fique atento aos falsos ensinos. Timóteo, é assim que se escolhe os líderes da igreja. Timóteo, não deixe que ninguém use a piedade, que ninguém use as coisas de Deus como fonte de lucro. E Paulo está instruindo Timóteo para esse início de Timóteo como pastor daquela igreja de Éfeso. Mas quando Paulo escreve essa segunda carta que nós lemos aqui, ali entre os anos 64 e 67 depois de Cristo, Paulo estava na sua segunda prisão em Roma. E Paulo escreve essa carta estando preso, mas já sabendo que muito provavelmente ele seria executado, e foi de fato o que aconteceu. Então, o tom da segunda carta é diferente da primeira carta. Na segunda carta, aí no capítulo 4, Paulo vai dizer que ele sabe que a vida dele está para ser entregue como oferta, e ele sabe que ele está destinado à morte. Então, o tom da segunda carta é diferente da primeira. Na segunda carta é um tom mais afetuoso e um tom de despedida que Paulo está fazendo a Timóteo. Então, nesse tom de afeto, nesse tom de despedida,
ele fala algumas coisas, especificamente nesse trecho que nós lemos, de 3 a 7, e eu quero destacar 3 lições aqui desse trecho que nós lemos. Mas já faço spoiler e antecipo que a terceira lição é justamente mantenha a chama viva, porque isso é algo muito pulsante e importante que Paulo está falando a Timóteo, mas que também Deus está falando para mim e para você. Mantenha a chama viva do dom de Deus, do dom que Deus deu a você. Você deve manter esta chama viva. É um dever nosso, uma ação que nós temos que colocar energia para deixarmos essa chama viva. Nós temos que fazer isso, nós devemos fazer isso. Por isso, eu quero fazer uma coisa aqui sobre manter a chama viva. Deixa eu chamar um voluntário para me ajudar aqui. Cadê um voluntário? Chamar um voluntário é boa, né? Vou escolher um voluntário. Vem aqui, Mateus. Vem, levanta e vem, Mateus. Pode vir. Vem, Mateus. Levanta e vem. Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Levanta e vem, Mateus. Ixi. Cadê o Mateus? Ué, era para vir o Mateus. Vem, Mateus. Vai lá, eu vou contar até 3 e você, aí todo mundo grita o sobrenome desse Mateus, ok? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ó, para mim o que disparou foi o Segantinho, mas eu vou chamar um Mateus maiorzinho, porque eu sei que o Mateus Segantinho ele é muito habilidoso na cozinha, mas vem aqui, Mateus Magalhães, vai. Porque o Mateus Magalhães precisa ser muito habilidoso na cozinha, né? Nos próximos meses. Pega ali para mim aquele prato, aquelas 2 velas e aquele fósforo. Já tem fogão, Júlia? Não? Aos padrinhos aí, fica esperto, hein? Mas vamos supor que eles vão casar, né, em novembro e eles ainda não têm o fogão e que eles precisam comprar um fogão velho. Não é, Mateus? E fogão velho, não tem esse negócio de apertar botão, não. Não sei se você sabe, é que você é novinho, mas a gente que é raiz, a gente sabe que fogão velho não aperta botão, não. É no fósforo. Vem aqui, põe aqui o prato. É no fósforo. Mas vamos supor que acabou a luz um dia na casa do casal. Olha, a vela já veio quebrada. Quero ver a gente equilibrar ela aqui. Se acabar a luz, você vai ter que recorrer a algo antigo, como os incas e os maias faziam, que era acender uma vela. Então, presta atenção que o Mateus vai acender essa vela para a gente. O tapete aqui é anti-chamas, tá, gente? Fica tranquilo. Não vai pegar fogo. Oh, ele sabe. Agora, como que faz para ela ficar em pé aqui, Mateus? Você manja ou não? Ah, ele manja. Aí. Então, Mateus, o dia que acabar a energia lá, nossa, pingou na minha mão. É isso aqui que você vai fazer. Está capacitado? Ó, Júlia, está capacitado a acender o fogão com fósforo e a acender uma vela para deixar lá. Mas nós vamos deixar essa chama aqui acesa, ok? E a gente vai ver por quanto tempo ela vai durar. Enquanto a gente fala sobre mantenha a chama acesa. Obrigado, Mateus. Era só isso. Uma salva de palmas para o Mateus aqui. Ó, o carpete, quem vendeu para a gente disse assim, não, pode ir lá que é anti-chamas. Então, se cair e pegar fogo, a gente vai ter que pedir a garantia do carpete. Tá bom? Mas a gente vai deixar ali. Porque eu quero falar com você sobre mantenha a chama acesa, que é esse conselho de Paulo a Timóteo e é também o conselho de Paulo para nós todos. E eu quero extrair desse texto que nós lemos 3 lições, desse trecho que nós lemos de Paulo a Timóteo, 3 lições para as nossas vidas. A primeira coisa que Paulo fala a Timóteo, aí a partir do versículo 3 da sua Bíblia, Paulo fala a Timóteo que ele dá graças a Deus pela vida de Timóteo. Paulo está falando que ele ora por Timóteo e que ele dá graças a Deus por Timóteo em todas as orações que ele faz a Timóteo. Mas ele diz assim uma coisa que eu quero extrair como lição. Tem muitas lições presentes nesse texto para nós, mas de maneira muito simples e humilde eu quero extrair 3. E Paulo fala assim, eu dou graças a Deus em minhas orações por você, Timóteo. Eu dou graças a Deus, o Deus a quem eu sirvo
com a consciência limpa. E eu gostei demais dessa expressão, achei ela muito valiosa. Servir a Deus com a consciência limpa. A primeira lição que eu quero extrair é essa daí. Que nós devemos aprender a servir a Deus com a consciência limpa. É tão interessante isso, porque na semana passada nós vimos Paulo falando para Timóteo que para existir o amor, para desenvolver o amor, era preciso ter 3 coisas. Quem lembra? Coração. 3 coisas que era preciso: coração puro, boa consciência e fé sincera. Isso mesmo, lá na primeira carta, aí nesse mesmo trecho do primeiro capítulo. E aqui, mais uma vez, Paulo está falando que ele serve a Deus com a consciência limpa ou com a consciência boa. O que Paulo está dizendo, então, é que essa consciência limpa, essa consciência boa, diz respeito a uma consciência limpa do pecado, diz respeito a uma consciência limpa diante de Deus, no serviço, limpa do pecado e do peso do pecado. Mas, ainda assim, Paulo continua falando para Timóteo que ele serve a Deus. Então, presta atenção. Servir a Deus é bom. Servir a Deus é muito bom. Mas servir a Deus com a consciência limpa é o ideal. Limpa do pecado, limpa da culpa pelo pecado, limpa da angústia e limpa, por exemplo, do peso da obrigação. Porque muitas pessoas servem a Deus com a consciência pesada, pelo peso da obrigação de servir a Deus. Eu tenho que servir a Deus. Não, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que. Mas o que Paulo está dizendo é que nós temos que servir a Deus com a consciência limpa. Porque são esses que Deus gosta de usar no serviço e na adoração a Ele. É tão interessante porque a palavra que Paulo usa para se referir a serviço não é a palavra normalmente que ele usa, a palavra grega diaconia. Nesse texto ele usa a palavra latreu, que diz respeito ao serviço religioso. Então ele está falando que ele adora a Deus com a consciência limpa. Ele não apenas serve no sentido de pôr a mão na massa, mas que a adoração que ele presta a Deus é uma adoração com a consciência limpa. Isso que Paulo está expressando é algo que nós temos que buscar. Adorar a Deus, servir a Deus com a consciência limpa, limpa do pecado, limpa dos pesos, entendendo que são esses que Deus usa. Hudson Taylor, que foi um missionário batista, que passou por mais de 50 anos na China, foi tremendamente usado por Deus para um avivamento na China. Ele disse certa vez o seguinte: Deus me escolheu porque eu era bastante fraco. Deus não realiza seus grandes trabalhos através de grandes equipes. Ele treina alguém até ser bem manso e humilde para então usá-lo. Lembra do que eu disse na semana passada? Deus, ele é um recrutador de currículos ao contrário. No nosso mundo, os recrutadores, os psicólogos, aqueles que trabalham na área de recursos humanos, departamento pessoal, eles escolhem as pessoas pelo seu bom currículo. Deus é ao contrário. Deus não olha o currículo, Deus olha o coração. Deus não olha a pós-graduação, Deus olha a motivação. E então Deus trabalha na vida dessa pessoa até que o coração dessa pessoa se torne manso e humilde. E assim Deus usa essa pessoa. Quem Deus usa? Deus usa os mansos e os humildes. Deus usa aqueles que servem a Ele com a consciência limpa. É melhor para Deus um servo que serve com a consciência limpa e vai desenvolvendo as suas habilidades, vai sendo capacitado por Deus, do que alguém que é muito entendido, que é muito capacitado, mas carrega em si culpa, medos pelos seus pecados e pelo peso da obrigação. O que eu quero dizer aqui é que você precisa servir a Deus, mas que você também precisa servir a Deus com a consciência limpa. Limpa do pecado, limpa da culpa, limpa da obrigação. Não sirva obrigado. Quem serve obrigado é uma pessoa, às vezes, certa no lugar errado, com a motivação errada. Ou às vezes é assim, é a pessoa que está servindo obrigado, mas ela é a pessoa errada, às vezes no lugar certo, e muitas vezes até com a motivação certa.
Mas foi Bill Hybels quem disse essa frase. E como eu não achei a referência, deixei sem referência, porque eu não sei onde ele disse essa frase, mas eu sei que ele disse, eu ouvi ele dizendo essa frase. A pessoa certa, no lugar certo, pelos motivos certos, trará um resultado certo, certamente. Então a pessoa, o lugar e a motivação. Quando nós servimos a Deus com a consciência limpa, nós somos sim uma pessoa certa, no lugar certo, pelos motivos certos, gerando para a glória de Deus um resultado certo. E esses são aqueles a quem Deus usa. Então a primeira lição que eu aprendo é essa: nós temos que servir a Deus com a consciência limpa. Mas Paulo segue aí pelo texto, dizendo, eu chamo você para ler comigo, porque no versículo 4 Paulo diz assim: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então aqui Paulo ele vai nos ensinar uma lição muito importante. A primeira lição que nós vimos é essa daí. Devemos servir a Deus com a consciência limpa. Aliás, tem um exemplo bíblico que é importante a gente relembrar ainda sobre servir a Deus com a consciência limpa. Em Atos capítulo 5, dos versos 1 a 11, conta ali a história de um casal, Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles estavam no meio do povo de Deus naquela empolgação de Atos. Você sabe que o livro de Atos narra ali os 30 primeiros anos da igreja, e esta igreja era uma igreja vibrante, empolgada, cheia do Espírito Santo, onde as pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para que aquele recurso fosse por eles administrados e devidamente distribuídos para a comunidade. Então esse casal, chamado Ananias e Safira, eles tinham um terreno, uma propriedade, e eles vendem aquela propriedade. Mas aí eles chegam para os apóstolos e dizem assim: olha, esse dinheiro que nós estamos ofertando aqui, esse dinheiro ele diz respeito ao valor total da venda da nossa propriedade. Mas isso não era verdade, isso era mentira. Eles estavam ofertando apenas metade do valor. E sabe o que acontece? Quando eles vão tentar dedicar, o que acontece é que eles são fulminados, eles morrem. Primeiro o marido, depois a mulher. Eles morrem e Pedro diz assim para eles: por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? O que Pedro está dizendo, olha só, vocês deveriam estar aqui ofertando com a consciência limpa. Vocês não precisavam dizer que vocês estão dando todo o valor quando estão dando metade. Era só você dizer que estava dando metade. Deus não pediu o seu dinheiro. Ananias, Deus não pediu o seu dinheiro. Você está dando porque você quer, mas por que para ofertar você está mentindo? O nome disso é servir a Deus com a consciência suja, com a consciência impura, com a consciência pesada. Mas o que Paulo diz é que ele serve a Deus com a consciência limpa. E assim nós devemos ser. Devemos servir a Deus com a consciência limpa. A segunda lição é essa daqui. Devemos aprender a viver uma fé não fingida. E isso é muito interessante mais uma vez. Por quê? Quando nós vimos, na semana passada, Paulo dizendo que o amor é gerado por um coração puro, por uma boa consciência e por uma fé sincera, Paulo repete na primeira carta e na segunda carta a mesma expressão. Lá ele chama de fé sincera, e aqui nessa carta que você está lendo aí, ele chama de uma fé não fingida. E ele diz que a fé de Timóteo é uma fé não fingida. E aqui tem um ensinamento importante para todos nós, mas eu penso que de uma maneira mais direta aos mais novos, aos jovens, aos adolescentes, que vêm de uma linhagem, de uma família temente a Deus. Porque Paulo diz assim, olha, você tem uma fé não fingida, Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e depois habitou em sua mãe Eunice. O que Paulo está dizendo é que a fé de Timóteo foi uma fé que passou de avó para a mãe e da mãe para o filho, que era Timóteo. E aquele filho que agora habitava essa fé dentro dele, ele não tinha uma fé fingida, ele tinha uma fé sincera.
Por que esse é um ensinamento importante, sobretudo para os jovens e para os adolescentes? Porque muitos são guiados à igreja pelos pais. E são inseridos pelos pais na igreja. E sendo filho de crente, quanto mais cedo ele vem, mais cedo ele está no serviço. Mais cedo ele carrega a cadeira. Mais cedo ele lava a louça. Mais cedo alguém pede para ele fazer uma oração no culto. E vivendo nesse ambiente da religião, muitas vezes a fé não vem. Vem a experiência religiosa. Vem a religiosidade. Vem o eu vou pôr a mão na massa. Vem o eu vou fazer uma oração porque pediram para eu fazer publicamente essa oração. Mas esvaziada de fé. Não tem problema quando tudo isso acontece, mas vem a fé depois. O problema é quando se passa a vida inteira na igreja sem fé. E o que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, a sua fé não é uma fé fingida. A sua fé é uma fé que convence. Porque Paulo diz assim: eu estou convencido de que habita em você uma fé não fingida. E aqui nós temos um ensinamento para as nossas vidas. A nossa forma de pensar, falar e agir convence os outros de que há fé verdadeira em nós. Paulo estava convencido de que habitava em Timóteo uma fé não fingida. E essa resposta nós temos que dar. A nossa forma de pensar, falar e agir convence os outros de que há fé verdadeira em nós. Alguém pode dizer a seu respeito: eu estou convencido de que habita em você uma fé, e esta fé é verdadeira. Em Lucas capítulo 10, ali dos versículos 25 a 37, a Bíblia vai contar a história de que um perito da lei chega em Jesus. E ele quer pegar Jesus em alguma falha. Então Jesus conta para ele uma parábola para contar para aquele homem, ilustrar para aquele homem quem era o próximo dele. E ele conta aquela parábola que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. E nessa parábola, você conhece, por isso eu vou contar rapidinho, passar rapidinho. Aquela parábola conta que aquele homem que estava caído à beira do caminho, que tinha sido surrado por assaltantes e ficou desfalecido, caído à beira do caminho, aquele homem viu passar, ou passou por aquele homem primeiro, um sacerdote que provavelmente estava indo ao templo, que provavelmente estava indo prestar o seu serviço de adoração a Deus. E depois passa por ele um levita, que nós poderíamos equiparar de uma maneira hoje àqueles que são os músicos da igreja. E tanto o sacerdote quanto o levita, a Bíblia diz que passa de largo daquele homem. Eles veem aquele homem caído à beira do caminho e passa longe daquele homem. E depois desses dois homens passarem, tanto o sacerdote quanto o levita, passa um samaritano, que era um povo que não se dava com os judeus, mas aquele samaritano vai então e socorre aquele homem caído à beira do caminho. Essa é, em poucas palavras, a parábola que Jesus conta. Mas o que faz parecer é que tanto o sacerdote quanto o levita talvez tivesse uma fé fingida, uma fé não sincera, uma fé que era reservada ao ambiente religioso. É quase como se eu estivesse vindo para cá hoje, andando, e eu visse um homem caído à beira do caminho. E eu passasse longe, porque eu pensasse assim: olha, não, eu preciso chegar na igreja, porque eu preciso chegar lá no culto do superação, porque hoje eu vou pregar lá. E se eu não pregar, quem que vai pregar, né? Então eu preciso ir. Deixa esse homem aí caído, porque eu preciso chegar na igreja hoje. É mais ou menos o que aconteceu com o sacerdote e com o levita. Eu não posso atrasar, eu preciso ir, eu preciso chegar, eu preciso mostrar que eu estou lá. E aí eu chego aqui e eu canto com a minha mão para cima, e eu prego, falo palavras bonitas, leio a Bíblia, e o homem continua caído à beira do caminho. E eu, sendo alguém que serve ao Senhor, que diz servir ao Senhor, deixei o homem lá. A minha fé aqui então se torna uma fé não sincera, uma fé fingida, porque não é uma fé que se transparece em ação. Veja lá, a nossa forma de pensar, falar e agir precisa convencer as pessoas à nossa volta que há em nós uma fé real, uma fé
verdadeira. Por isso que Paulo fala a Timóteo, a sua fé, Timóteo, é uma fé não fingida. Mas a terceira lição que eu quero compartilhar com você é a que dá nome à nossa reflexão, que é que nós devemos aprender e devemos manter viva a chama. Acompanhe comigo a leitura, para a gente finalizar, dos versículos 6 e 7. Porque diz a palavra de Deus: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Deus te deu um dom, uma capacidade, uma capacitação do alto para você, Timóteo. Mas eu creio, e a Bíblia, o Novo Testamento, deixa isso evidente, transparente para nós, que Deus presenteia a igreja com dons. Isso significa que você que está sentado aí, você tem um dom. Você que foi batizado com o Espírito Santo no ato da sua conversão, o Espírito Santo de Deus distribui pela graça dele dons espirituais. Então você que está sentado aí, você tem um dom. Você tem um dom que foi dado por Deus, um presente. Uma das expressões que traduzem a palavra dom é justamente presente. Deus presenteou você com uma capacidade espiritual de agir para a edificação do corpo que é a igreja. Então todos nós que estamos aqui temos dons. Não é só quem prega, não é só quem ensina, não é só quem lidera. Os dons Deus dá para a igreja, o Espírito Santo de Deus distribui. Isso significa dizer, todos nós temos dons. E você tem um dom que Deus te deu para a sua capacitação, para a sua edificação e para a edificação do corpo dele, que é a igreja. E Timóteo era assim. E Deus diz através de Paulo para Timóteo o que ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Mantenha viva a chama desse dom. Não desanime. Não deixe apagar. É tão bonito isso porque Deus dá o dom graciosamente. Deus dá, oferece o dom. Mas o que Paulo sugere é que manter viva essa chama é uma responsabilidade nossa. Manter viva a chama do dom é uma responsabilidade nossa, minha e sua. De servir a Deus com a consciência limpa é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa ser vigilante quanto à qualidade da nossa fé para que ela seja verdadeira. E é uma responsabilidade nossa manter viva a chama, manter acesa. Ainda que tudo tente apagar. Tem muita coisa que tenta apagar a chama do dom que há em nós. O primeiro é a nossa própria incredulidade. A nossa incredulidade tenta apagar essa chama do dom de Deus que há em nós. A incredulidade, a negligência com as disciplinas espirituais faz essa chama apagar. Quanto menos eu leio a palavra de Deus, quanto menos eu oro, quanto menos eu vou à igreja, quanto menos eu estou em comunhão com Deus, essa chama vai se apagando. A falta de amor nos relacionamentos faz essa chama se apagar. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo é: mantenha viva a chama, e é o que ele está dizendo para mim e para você. Mantenha viva esta chama do dom de Deus. A responsabilidade é minha e sua. É como se a nossa vida fosse esse barco em um lago. Deus faz esse vento soprar, mas a responsabilidade de levantar a vela para que esse barco avance é nossa. Nós temos que levantar a vela, nós temos que pôr energia, nós temos que manter a chama viva. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. É o que diz o versículo 7. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, de ter medo. Mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio ou de moderação.
É assim que nós mantemos a chama viva, não se acovardando, não temendo, mas vivendo habilitados por isso aqui. Deus nos deu o espírito de poder. E poder aqui é a palavra dínamos ou dunamis, que é essa força espiritual que nos habilita a fazer a vontade de Deus. Nós podemos fazer a vontade de Deus porque Ele nos dá essa força espiritual. Deus nos deu o espírito de amor. E aqui a Bíblia usa a palavra grega ágape para se referir ao amor, que é esse amor sacrificial e incondicional por Deus e pelas pessoas. E Deus nos deu o espírito de equilíbrio, de moderação ou de domínio próprio, que são sinônimos aí, que diz respeito a uma mente disciplinada e controlada, capaz de tomar decisões sábias e equilibradas. Deus nos dá poder. Deus nos dá um espírito que é de poder, de amor e de equilíbrio. É o que Paulo comunica com Timóteo, mas é o que Deus quer comunicar comigo e com você nessa noite. Mantenha viva a chama. Mantenha a chama acesa. E a chama aguentou aqui o tempo todo, não é? Está acesa. Mantenha a chama acesa. Muitas coisas vão soprar, tentando apagar essa chama. A incredulidade, a religiosidade, o diabo, a falta de amor nos relacionamentos, muitas coisas vão soprar no seu coração, tentando fazer apagar essa chama. Mas a responsabilidade de manter a chama acesa é nossa. Indo até Ele, devotando as nossas vidas, entregando as nossas vidas, mantendo intimidade com Deus, entregando o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e somos a Ele. Habitando em nós ricamente a palavra dEle, sendo cheios do Espírito Santo. Não existe atalho para manter a chama viva, senão a intimidade com Deus, que se dá por meio da oração, que se dá por meio da leitura bíblica, que se dá por meio de conhecimento acerca da Bíblia e das coisas do reino de Deus, que se dá por meio da comunhão com a igreja. Sabe aquela coisa de que eu sou o último a chegar e o primeiro a ir embora? Não tem comunhão. Isso faz esfriar a chama. A minha oração e a minha torcida, o meu desejo, o meu empenho pela sua vida é para que você esteja consciente de manter essa chama viva. Essa chama que Deus deu, colocou em nós através do dom que o Espírito Santo te deu, o dom que o Espírito Santo me deu. Esse é um dos privilégios de sermos salvos por Jesus. Por isso que eu quero chamar você para viver, desfrutar dessa salvação, vivendo com a chama acesa. E se você ainda não conhece Jesus, se você não teve um encontro com Cristo, então você precisa conhecer esse Jesus, que nos livra do poder da morte, do maligno, que nos livra da danação eterna, do sofrimento eterno, e que nos coloca num caminho de relacionamento com Deus, recebendo dons do Espírito Santo e vivendo com a chama acesa. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Feche aí os seus olhos, nós vamos orar e falar com Deus neste momento. Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pelo privilégio, a liberdade, a oportunidade que temos de ler a Tua santa e bendita palavra e aprender com o Senhor através da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou homens santos a escreverem, ó Pai, essas sagradas letras que nos edificam. Pai, que a nossa vida seja uma vida de devoção ao Senhor. Livra-nos, Deus, da consciência pesada, da consciência suja. Nos dá, Pai, a alegria de servir ao Senhor com a consciência limpa. Limpa do pecado, limpa da culpa, limpa do medo, limpa do peso da obrigação. Que nós possamos aprender a adorar e a servir ao Senhor com alegria, com devoção. Livra-nos também de uma fé não sincera, de uma fé fingida. Livra-nos todos nós. Mas eu oro de maneira especial
pelos nossos adolescentes e jovens que aqui estão, ó Pai. Que a nossa fé seja sincera, que a fé que recebemos, quer seja dos nossos avós, dos nossos pais, tios, familiares, ó Pai, que seja uma fé sincera, que cada um tenha o privilégio de ter uma experiência individual com o Senhor Jesus e contar das maravilhas que o Senhor Jesus fez na vida dele, na vida dela individualmente. Pai, que todos nós possamos nos render ao Senhor, deixando acesa essa chama do dom de Deus. Que todos nós possamos estar cientes e conscientes de qual é o nosso dom, ou de quais são os dons que o Senhor nos deu para servirmos a igreja e edificarmos o corpo de Cristo na terra. Nós oramos, Deus, porque cremos que o Senhor está aqui. Cremos que o Senhor nos ouve. Cremos, ó Pai, que a mão do Senhor não está recolhida, mas está estendida em nosso favor pelos méritos de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, por tudo que vivemos até aqui nesta noite, por tudo que ainda viveremos. Obrigado pela vida da nossa igreja, Pai. Obrigado, Deus, desde já agradecemos pelo nosso culto de amanhã, culto de missões, culto onde vamos encerrar mais uma campanha missionária e queremos glorificar ao Senhor, ó Pai, pela ação do Senhor em nosso meio, que nos dá alegria, que nos enche de propósito e que faz manter em nós viva a chama do dom que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve. E obrigado, Pai, porque o Senhor está pronto a agir em nosso favor. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.